Oi, oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre Calígula, o terceiro imperador de Roma. Caio Júlio César Augusto Germânico, apelidado de Calígula, governou o império mais poderoso do mundo entre os anos 37 e 41 d.C. Foram apenas 4 anos como imperador, o suficiente para transformá-lo num dos mais famosos imperadores romanos, até hoje lembrado por seus excessos, crueldades e extravagâncias, entre as quais a de se autoproclamar Deus, com direito a templo e estátua em sua homenagem. Segundo um escritor romano, Suetônio, que escreveu no século II A Vida dos 12 Césares, Calígula era simplesmente um monstro. Psicopata, narcisista, assassino e depravado. A coisa chega ao ponto de que as próprias celebrações pela indicação de Calígula como autoridade suprema teriam levado à degola de 60 mil prisioneiros em cerca de 3 meses. Calígula foi o terceiro imperador de Roma, o posto mais alto que algum ser humano poderia alcançar em sua época, mas para chegar lá passou por poucas e boas. O pai de Calígula era filho de Germânico, um dos mais importantes generais do império. Quando criança, Calígula acompanhava o pai nas campanhas militares vestido com roupas militares. Acabou caindo nas graças dos soldados, que o apelidaram de Calígula, que em latim significa pequenas botas ou botinhas, em referência às sandálias militares chamadas de cáligas. A mãe de Calígula, Agripina, era neta de Augusto, fundador do Império Romano. Calígula, então, além de ser filho de um importante general, era bisneto do primeiro imperador. Pensando no futuro, a mãe o criou para ser grande, e parece que o filho entendeu bem o recado. Tibério, filho adotivo de Augusto, era o imperador de Roma nessa época. Sentindo-se ameaçado pela alta popularidade do pai de Calígula, ele mandou envenená-lo. Depois perseguiu toda a família de Calígula. O resultado: sua mãe morreu e um de seus irmãos morreram no exílio. O outro suicidou-se. Só Calígula e as irmãs foram poupadas. Calígula e suas irmãs eram vigiados de perto pela guarda pretoriana. Com 17 anos, ele foi obrigado a ir morar com o tio-avô Tibério, o algoz de sua família, em seu palácio na ilha de Capri. Lá, Calígula foi mantido prisioneiro por 6 anos e conseguiu se aproximar de Tibério, que o preparou para ser o seu sucessor. Aos 77 anos, Tibério adoece e morre. Há rumores de que Calígula tenha completado o serviço sob vistas grossas de Macro, capitão da guarda imperial. Seja como for, o fato é que Calígula, aos 24 anos, sentiu-se pronto para se tornar imperador. E é com esse objetivo que ele foi a Roma reivindicar o trono ao Senado. Logo de cara, Calígula agradou a todos, incluindo o povo. Ajudou nessa boa impressão o fato de Calígula querer se opor ao seu antecessor Tibério, que tinha baixa popularidade. Calígula distribuiu riquezas entre soldados, chefes de família e livrou os senadores dos julgamentos por traição. Ao povo chegou a distribuir moedas em praça pública. Além desses agrados, Calígula investiu nos jogos públicos. Ele adorava as lutas de gladiadores e, para tornar o espetáculo ainda mais emocionante, dependendo do ponto de vista, é claro, ele instituiu a luta desigual, em que um dos gladiadores entrava na arena com algumas desvantagens, como sem armas e armaduras ou enfrentando animais selvagens. Além das lutas, Calígula investiu nas corridas de bigas, que aconteciam no estádio chamado Circo Máximo. As corridas de bigas eram velozes e bem perigosas, tanto para as pessoas quanto para os cavalos. Bem ao gosto do imperador. Calígula também incentivou as artes dramáticas das quais ele era fã. Todo esse pão e circo dos primeiros meses inflou a popularidade do jovem imperador. Mas certa vez Calígula adoeceu gravemente. Ao que tudo indica, foi nesse momento que a chavinha na cabeça dele virou. Quando se recuperou, mandou matar Gemelo, neto de Tibério e sucessor legítimo ao trono. Forçou Macro, seu guarda oficial, ao suicídio. Tudo isso por supor que ambos haviam preparado o terreno para a sucessão enquanto ele estava doente. Segundo historiadores, a paranoia e a violência foram marcas do governo de Calígula. A menor desconfiança ele mandava matar. E as maiores vítimas dessa ferocidade sanguinária foram os senadores. Nenhum tirano gosta que venham lhe moderar o poder. Tiranos governam sozinhos e fazem o que querem quando bem entenderem. E Calígula era assim. Daí a sua perseguição implacável aos senadores, que incluiu campanhas difamatórias, insultos públicos, condenações por traição e até assassinatos.
Um dos episódios mais comentados da perseguição aos senadores foi a suposta nomeação de Incitatus, o cavalo puro-sangue predileto de Calígula, ao ambicionado cargo de cônsul romano. Segundo o historiador Suetônio, Calígula teria cogitado nomear seu cavalo cônsul diante dos senadores perplexos, mas, diferente do que alguns dizem, essa nomeação de fato nunca aconteceu. Uma das coisas que os senadores não aprovavam na conduta do imperador era a gastança desenfreada com festas e banquetes. Claro que isso não era exclusividade de Calígula. O palácio do ex-imperador Tibério, na ilha de Capri, já era um antro de festas, mas sob o governo de Calígula a coisa ganhou proporções gigantescas. O imperador era um homem cheio de caprichos. Um deles foi a construção de 2 enormes barcaças no lago Neme, localizado ao sul de Roma. Esses 2 navios mediam o equivalente a 2 campos de futebol. Um deles era ricamente ornamentado e servia para Calígula promover suas festas. O outro era um templo destinado à deusa Diana. Os barcos foram descobertos no fundo do lago na década de 1930. Outra extravagância bem conhecida foi a construção de uma ponte flutuante de 5 quilômetros entre os portos de Pozzuoli e Baias. Para isso foi ordenado o afundamento de navios e o uso de pedras. Sobre a ponte foi encenada uma peça de teatro. Além disso, o imperador tratava abertamente a irmã Drusila como sua esposa. Servia-se também das suas outras irmãs, Livila e Agripina. Costumava promover banquetes e orgias que culminavam com a tortura e execução de prisioneiros. Obrigava inclusive as esposas dos auxiliares mais próximos a participar das festas. Calígula ainda atribuía a si mesmo qualidades divinas. Encomendou da Grécia uma estátua do deus Júpiter, mandou cortar a cabeça e a substituiu por uma inspirada na sua própria. Num templo dedicado a ele, ostentava uma estátua de ouro em tamanho natural, vestida todos os dias com uma cópia de seus trajes. O gênio tirano de Calígula encontrou muita resistência, inclusive de seus familiares. Houve uma conspiração contra Calígula que envolveu aristocratas, suas 2 irmãs e Lépido, seu cunhado. Lépido era casado com a falecida Drusila, irmã com quem supostamente Calígula tinha um caso. Quando Calígula descobriu a conspiração, mandou matar Lépido e enviou as 2 irmãs para o exílio na mesma ilha onde sua mãe havia morrido. Aristocratas foram presos e torturados até a morte. Era a forma como Calígula reagia quando se sentia ameaçado. Para baratear os custos de manutenção das prisões abarrotadas, ordenou que detentos fossem trucidados para servir de ração aos demais. A todos esses espetáculos o imperador assistia com deleite e queria companhia, obrigava os familiares de condenados a testemunhar a tortura e a sua execução. Uma das modalidades preferidas era jogá-los às feras nas arenas da plateia lotada. A cada 10 dias elaborava uma lista de quem deveria ser morto. Um monstro completo, talvez? Errado, Calígula não era tão diferente dos demais imperadores romanos. E até pelo pouco tempo que permaneceu no poder, 4 anos, conseguiu feitos importantes. No final do ano 40 d.C., Calígula quis transferir a capital do império e toda a corte de Roma para Alexandria, no Egito. A intenção por trás disso era se afastar definitivamente do Senado. Na verdade, essa medida não agradou a ninguém, muito menos aos guardas pretorianos que perderiam seu poder. Seu governo até começou de uma forma muito promissora, mas após 7 meses no poder, o terceiro imperador de Roma sofreu uma doença séria que culminou com as narrativas de loucura e perdição. Os sintomas de Calígula incluíam convulsões, fadiga e alterações de humor. Fala-se muito que ele tinha epilepsia ou sífilis ou intoxicação por chumbo, oriundo do tratamento das peles onde era guardado o vinho para obter o paladar preferido do imperador. Para historiadores modernos, há várias confusões de datas e informações contraditórias sobre Calígula. As evidências arqueológicas oferecem outras perspectivas. Está claro que o imperador se relacionava com a sua família de maneira diferente que os outros fizeram. As irmãs eram presença constante ao seu lado nos eventos públicos e foram imortalizadas em moedas. Drusila foi endeusada depois de morta. Todas essas ações eram inéditas naquela época. Mas nada disso significa que havia uma orgia em família também. Ninguém consegue governar pelo medo durante muito tempo, e com Calígula não foi diferente. Muita gente estava cansada dos caprichos e crueldades do imperador. Até hoje há quem pense que Calígula era louco. Será mesmo? O fato é que Calígula foi se isolando. Nem o povo, que a princípio havia apreciado as humilhações impostas a senadores e aristocratas, parecia estar ao lado de seu imperador agora.
A conspiração fatal para Calígula envolveu senadores e, sobretudo, os guardas pretorianos, liderados por Cássio Quereia. Além dos motivos já mencionados, motivava Quereia o fato de ser humilhado constantemente por Calígula. Cansados dos arroubos e das tendências absolutistas do imperador, senadores e membros da guarda pretoriana conspiraram para matá-lo. Aos 29 anos, Calígula tombou a golpes de adaga. Segundo uma versão, foram 30, mais do que levou Júlio César. A sua esposa Cesônia, a quarta que ele desposou, e a filha Júlia Drusila, de 2 anos, também foram assassinadas. O seu tio, Cláudio, laureado imperador, atuou para acalmar os ânimos da massa e iniciou uma campanha contra a reputação do morto. Cláudio precisava condenar o assassinato de um imperador, senão estaria em risco também, mas precisava também justificar a morte de Calígula. No Senado discutia-se então quem seria o novo imperador. Alguns até pensavam na possibilidade de restabelecer o regime republicano. Mas os pretorianos, avessos à ideia de república, regime que lhes tiraria o poder, impuseram o nome de Cláudio como o novo imperador. Um louco varrido seria capaz de demonstrar sagacidade política para chegar ao poder e ter o apreço da população? Cabe refletir se ele não foi basicamente um populista, um jovem esperto e intolerante, arrogante e inseguro, marcado pelos jogos de poder que exterminaram sua família. Não é difícil supor que ele tenha reproduzido essa violência contra quem discordava de si. E modos extravagantes, como ele provavelmente tinha, cada imperador romano teve os seus. Definir sua figura por estereótipos, como os fatos demonstram, está longe de apresentar uma noção satisfatória de quem foi Calígula. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.